Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramil Oficina. Jesus Cristo foi provado ou tentado? O que significa a tentação dos pães? O que significa a tentação do pináculo do templo? O que significa também a tentação dos reinos do mundo? Quais são as 3 lições que nós podemos aprender sobre a tentação de Cristo? Os milagres cessaram? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramil Ensina. Então, nessa semana do Vem Segue-me, nós vamos estar estudando Mateus 4 e Lucas 4 e 5. Eu gostaria de poder, juntamente com vocês, de nós podermos aprender algumas coisas e algumas lições aplicáveis, em relação a essa experiência de Jesus Cristo, que ocorreu logo após ele jejuar, estar em jejum, Mas eu queria que vocês pudessem acompanhar lá em Mateus capítulo 4, então os convido a abrir e nós vamos ver então algumas coisas que nós podemos aprender em relação a isso. Então, nós vamos aprender aqui as 3 lições da tentação de Jesus. Mas em primeiro lugar, eu gostaria de ver com vocês e a importância de nós podermos realmente ter revelações modernas, e acreditar em revelações modernas, Esse aqui é um capítulo onde nós vamos ver que tem em vários versículos aqui, nós vamos encontrar a tradução do profeta Joseph Smith. E por quê? Porque no contexto que se encontra aqui, leva algumas pessoas às vezes a ter uma interpretação equivocada. Então nós vamos ver aqui, por exemplo, o versículo 1. O versículo 1 ele diz lá: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em primeiro lugar, uma das perguntas que eu fiz é se é a tentação de Cristo ou provação. Então, na verdade, nós somos provados por Deus, através de experiências, através da fé. Por isso que nós viemos a essa terra para exercer fé, aprender a exercer fé, agir, usar a liberdade de escolha, Então, e Deus nos prova para poder nos ajudar a nos fortalecer, para que nós possamos crescer com isso. Já em contrapartida, ao contrário disso, o diabo, ele na verdade não prova ninguém, ele tenta as pessoas, mesmo porque ele não tem poder sobre ninguém, a não ser que as pessoas o permitam, mas ele nunca vai desistir. Nós já vimos isso em algumas aulas anteriores, principalmente no ano passado, no Velho Testamento, onde nós vimos em que Lúcifer, o diabo, e 1/3, 2/3 aceitaram o plano, vieram, estão vindo, aqui para a Terra, ganhar um corpo, mas 1/3, já no início do plano de Deus, 1/3 se rebelou, e esse 1/3 uma das coisas em que eles foram condenados é que eles nunca vão ter um corpo, eles nunca vão receber um corpo. E eles se tornaram então o filho da perdição. Não em si pela rebelião, às vezes não concordar, mas na verdade essa rebelião foi que eles queriam o poder de Deus para eles. E nós aprendemos então que o papel hoje da oposição, ou do diabo, ou dos seus anjos, é levar tantas quantas pessoas eles conseguirem desviar
do caminho de Deus, ou desviar as pessoas do propósito maior, ou desanimar as pessoas de perseverar até o fim. Esse é o papel. E nós aprendemos que Lúcifer e esse 1/3 não tem mais nada a perder, eles já são considerados os filhos da perdição. Por isso, então, por causa disso, o papel deles agora é aqueles que escolheram o plano, aceitaram o plano de Cristo, de vir à Terra, exercitar a fé, obedecer os mandamentos e viver em um padrão elevado para voltar à presença de Deus. Então a oposição age para realmente fazer com que as pessoas se desviem no caminho, né? Então, nesse versículo 1 que nós lemos, se nós observarmos o contexto aqui, ele é meio incoerente, né? Se nós não buscarmos entender a maneira correta. Então, conforme nós lemos, diz aqui que Jesus Cristo ele foi conduzido pelo Espírito Santo, né, lá para o deserto. Só que agora quis dele que na verdade o Espírito Santo conduziu Cristo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ora, na verdade o Espírito Santo nunca vai fazer isso com ninguém, né, principalmente com Cristo. Vai nos levar ao local para sermos tentados pelo diabo. Então, se nós observarmos aqui a tradução do profeta Joseph Smith, se vocês abrirem na Bíblia, que nós temos aqui a tradução de Joseph, na página 41, se nós formos ver lá, ele diz o seguinte, na versão então do Mateus 4:1, né? Então ele diz aqui: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para estar com Deus. Então, o Espírito Santo não iria conduzir o Filho de Deus para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo não conduz ninguém para ser tentado. É claro que o Espírito nos conduz para o caminho correto, confirma as verdades, confirma as buscas de revelações nossas, mas nesse momento é que a oposição se aproveita. Então, no contexto correto é esse. Então, Cristo foi conduzido pelo Espírito ao deserto para estar com Deus, e nesse momento, Lúcifer, né, ele nem pensou ou nem poupou o próprio Filho de Deus, né? E ele tentou, ele foi lá. E nós vamos ver que ele se deu mal, mas nós vamos ver a narrativa nesse contexto para nós podermos entender alguns pontos aplicáveis, né, que nós podemos usar no nosso dia a dia. Então, o primeiro ponto aqui é que Jesus Cristo realmente foi para o deserto para ser tentado ou provado. Então nós aprendemos agora que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para estar com Deus. Mas essa escritura, ele foi tentado pelo diabo, né? E na verdade Jesus Cristo foi para lá para estar com Deus, como nós vimos. Interessante é que os homens justos não buscam as tentações. Então vamos lembrar que as pessoas justas, elas fogem da tentação, né? E na verdade nós aprendemos pelas Escrituras, todas as obras padrão, nós vemos o quanto realmente a oposição trabalha para nos desviar, né, do caminho certo. E tem várias, é difícil enumerar ou fazer uma lista, né? Mas é muito fácil identificar aqueles que estudam as Escrituras, que realmente estão imbuídos do Espírito sempre, de estar na igreja, renovar os convênios no templo, de estudar as palavras dos profetas das conferências gerais. Quando aparecem as coisas na nossa vida, é muito fácil identificar se é uma tentação, né, para o lado errado, e qual é o lado bom. E aí a decisão é nossa, nós temos a liberdade para escolher qual caminho nós vamos escolher.
Mas é importante nós lembrarmos aqui que aquele que é justo, aquele que quer estar mais próximo de Deus, ele sempre vai estar longe, não é? Uma vez o Elder Scott ensinando jovens, né, e em uma aula sobre o seminário, e ele fez uma analogia do precipício. Às vezes nós sabemos que existe um precipício, então nós vamos buscar ficar muito longe do precipício, né? Se possível que a gente nem soubesse que existe um precipício. Mas se nós realmente soubermos que existe um precipício, que a gente possa ficar o mais longe possível. Alguns às vezes se desafiam, né, ou desafiam, e ele diz, bom, existe um limite que eu posso chegar, existe uma linha que eu não posso ultrapassar, mas até aquela linha eu posso ir. Então mesmo essa linha, né, que seria o máximo que eu poderia chegar, mas quanto mais eu quero me aproximar ou estar alinhado com as coisas de Deus, mesmo nessa linha eu vou ficar muito longe, né, para não cair, não é? E às vezes eu posso dizer, em vários chamados que eu já servi na igreja, e que às vezes as pessoas quando caem num erro, e normalmente ela começa a fazer uma avaliação, o que aconteceu para que eu caísse, né? E ela então reconhece, né, e vê que ela achou que até aquela linha ela se garantia, né? E aí, sem perceber, ela ultrapassou a linha e acabou caindo. Então, que nós possamos, através disso, aprender a importância de nós estarmos o mais longe possível daquilo que nós sabemos que não é bom, ou que é algo que não vem de Deus, né? Então, vamos ver aqui em Mateus 4, e nós vamos ver algumas coisas em que o que aconteceu com Cristo, e vamos lembrar que nós já aprendemos, Jesus Cristo passou pelo véu do esquecimento, ele também teve que crescer de graça em graça, né? Tem até um vídeo, aqueles que não assistiram, se quiserem assistir, crescer de graça em graça, lá nós aprendemos detalhadamente isso, e é importante nós entendermos isso, né? É um pouco, como o Senhor disse, é uma linha aqui e uma linha ali, e é assim que nós vamos crescer. Deus ele não vai dar o conhecimento de uma vez só, é linha sobre linha e preceito sobre preceito. Então vamos ver aqui no Mateus 4, de 2 a 4. Então eu os convido a acompanhar e vamos ver aqui o que acontece e algumas lições que nós podemos aprender aqui, né? Olha só no versículo 2, né? Todos os versículos vão ser importantes nós entendermos e vai ter aplicações. Nós vamos ver aqui que às vezes a gente faz uma leitura rápida e não observa, né? No versículo 2 diz lá, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Então olha só, aqui diz que Cristo estava jejuando 40 dias e 40 noites, e ele sentiu fome, né? Natural. Mas ele realmente sabia qual era o propósito daquele jejum que ele estava fazendo. Lembra lá no versículo 1? Ele foi conduzido pelo Espírito para estar com Deus. E ele estava em jejum. Mas ele teve fome, que é normal, né? O corpo, se alguém fica, nós, né? Mortais, naturais, se a gente ficar um dia sem comer, o corpo, ele pede, né? O corpo, o próprio organismo vai pedir alimento, né? Então a gente sente fome. Imagine Cristo aqui, 40 dias e 40 noites, né? Aí o que aconteceu? No versículo 3 diz lá, e chegando-se a ele o tentador, ou seja, o diabo, então imagine, ele chegou para Cristo, que ele estava com fome, mas ele sabia o propósito, ele estava em jejum, e aí então veio o diabo e disse assim para ele, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se façam, né, pães. Algumas coisas que nós podemos observar nesse versículo, né? Então vamos lembrar lá daquela regrinha que eu disse para vocês, deixa eu pegar aqui para mostrar, só para lembrar, né, que é interessante, não só para o bem, mas para o mal, né? O se e o então, né?
Então, até o diabo aqui usou, né? Se, quando se diz aqui, se tu és o filho de Deus, ele está colocando dúvida, né? Então, na verdade, essa é uma das armas de Satanás. Às vezes nós estamos, querendo tomar uma decisão, estamos em dúvida numa doutrina, ou em algum princípio, alguma coisa, né? E aí vem isso na nossa mente. Mas e se? Então veio a dúvida, né? Por isso que nós temos que vencer isso. Nós aprendemos que fé em dúvida não habita no mesmo lugar. E aí ele tentando colocar isso em Cristo, né? Falou, olha, se você é filho de Deus, e outra que ele sabia que ele era e reconhecia que ele tinha poder. Tanto que ele fez um desafio aqui, que era possível Cristo, né, realmente fazer. Então olha só como o diabo ele é realmente assim esperto, né? Ele não vai, né, desafiar alguém, nós por exemplo, e algo que a gente não consegue fazer, porque de qualquer maneira ele vai nos tentar, e se é algo que eu não consigo fazer, não adianta nada, eu não vou fazer. Mas olha só que interessante que Cristo, ele sabia que Cristo tinha esse poder. Por isso que ele falou, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se façam pães. Aí você mata a fome, né? É isso que ele quis dizer para Cristo. E Cristo, em jejum, estando com Deus e pronto, lembra que no ano passado nós estudamos o Velho Testamento e nós vimos lá que tem algumas aulas que nós aprendemos que nós precisamos estar pronto para a oposição. Então vamos lembrar lá, essa é aquela aula onde fala das 8 características, que são algumas, né? 8 características para receber revelação. E uma delas é essa, estar pronto para a oposição. Em Cristo estava pronto. E nós vemos os grandes homens e mulheres que nós estudamos no Velho Testamento também estavam prontos para a oposição. Quando veio a tentação, eles sabiam o que fazer. José saiu correndo e teve muitas outras, né, situações e que imediatamente se identificou, não é de Deus. E Cristo então respondeu para ele assim, ó. Ele, né, Jesus Cristo, porém, respondendo disse, está escrito nas Escrituras, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, aqui nós temos que entender, e o Cristo respondendo para ele, né, dizendo, olha, não adianta, eu sei o meu propósito, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Então, e ele respondeu dessa forma. Então ele disse, nem só de pão, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, aqui ele está falando do alimento físico e alimento espiritual. E a aplicação aqui para nós é isso. O estudo das Escrituras é um alimento espiritual. Da mesma forma, se nós ficarmos sem comer por muito tempo, nosso corpo vai pedir alimento ou vai se enfraquecer. Da mesma forma espiritualmente. Aqueles que estão acostumados a estudar a Escritura e às vezes por alguma razão, num dia lá não estudou, vai sentir falta. Aquele que não estuda as Escrituras diariamente, muito dificilmente ele vai sentir falta, mas espiritualmente ele está morrendo, ele está enfraquecendo. Então ele precisa realmente se fortalecer. Então aqui Jesus Cristo, nessa tentação, o que é que nós podemos aprender com isso então? Então, na verdade, a tentação foi essa. E Cristo, ele tinha um controle sobre ele, né? E é isso que nós temos que aprender a fazer. Nós temos que aprender a nos controlar. Então, é controlar o desafio de controlar os apetites e paixões. Então, olha só lá, qual foi a tentação, né? Ele estava no deserto, o deserto cheio de pedras, e a oposição falou, olha, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Cristo sabia controlar, né? E aí ele deu a resposta com as Escrituras. Por isso que é importante. É lógico que aqui, eu não estou dizendo que nós temos que usar as Escrituras ou ter o conhecimento para ficar discutindo, né? Mas é como Cristo fez aqui. Vem a tentação, às vezes vem uma pergunta atacando a doutrina da igreja ou questionando a doutrina da igreja,
E a gente calmamente pode dizer, olha, mas está escrito, por isso que eu acredito, por isso que eu vivo esse padrão, porque está escrito. E abre as escrituras e, como Cristo disse, está escrito, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E foi a resposta, né, nesse momento para essa situação. Então nós temos que aprender a dominar os apetites e paixões. E a aplicação, então, é que nós temos que ter esse equilíbrio das necessidades físicas e espirituais. Às vezes nós nos preocupamos mais com o físico, né? Com o corpo, não que não seja. A própria lei da palavra sabedoria requer que nós realmente cuidemos do nosso corpo, da nossa saúde, né? E tudo mais. Mas, em contrapartida, não podemos descuidar do lado espiritual. E às vezes nós estamos muito mais preocupados com o lado físico e nos esquecemos, né? Vamos lembrar que algumas aulas anteriores nós falamos daquela de equilibrar os pratos, né? Então às vezes o meu prato na área física está muito bem, ele está rodando, mas e o meu prato na área espiritual? Então talvez é onde eu tenho que dar o foco, né? Se estiver fraco. Então essa é a lição que nós podemos retirar a respeito disso. E aí então nós vamos ver que a oposição, o diabo, ele nunca desiste, né? Mesmo com o Filho de Deus. Então nós vamos ver aqui o versículo 5 a 7. Então ele diz lá, então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. O que é o pináculo? O pináculo é a parte mais alta do templo, né? Agora, aqui está dizendo que o diabo levou Cristo para o templo, né? O diabo não leva ninguém para o templo. Ao contrário, o diabo desanima as pessoas a ir ao templo. O diabo faz o seu papel para que as pessoas busquem razões para não ir no templo. Vamos lembrar que o diabo ele não vai dizer, olha, não vá no templo. Ele apenas vai, de uma certa forma, fazer com que a pessoa racionalize e realmente procrastine, né, essa ida. Às vezes, uma vez o Elder Scott disse que nós, membros da igreja, nós devemos já ter na nossa agenda a data que nós vamos no templo. E é um compromisso assumido. Então, qualquer outro compromisso que aparecer ou que vier, né, para nós, aí nós vamos olhar na nossa agenda. E naquela data eu já tenho o compromisso de ir ao templo, esse novo compromisso eu vou marcar em outro dia. Mas eu não vou, mas muitas vezes racionalizar, eu vou depois, então eu vou primeiro fazer isso e depois eu vou mudar a data para ir no templo. Então, aqui, mais uma vez, se nós somos lá na versão da tradução do profeta José Smith, nós vamos ver aqui no versículo 5, a tradução diz, então foi Jesus levado à cidade santa e o Espírito colocou sobre o pináculo do templo. Então, mais uma vez, para nós podemos entender o contexto da maneira correta, né? Porque o diabo não leva ninguém no templo, né? Então, e aí então, quando o Senhor estava lá, que o Espírito o conduziu ao templo, aí diz lá o que aconteceu. Mais uma vez o diabo, né, foi lá para tentar. E disse-lhe, né, ele disse para Cristo, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Ele falou, se você é Filho de Deus, se atira daqui, você está no lugar mais alto do templo, se joga aqui, né? Porque, olha só que interessante agora, o diabo, até ele conhece as escrituras, né? Então ele disse assim, porque está escrito. Então, olha, ele disse assim, ó, se tu és o Filho de Deus, se joga daqui de cima, porque está escrito, e que ele, Cristo, aos seus anjos ordenará a respeito de ti e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Então ele disse, olha, está escrito que você tem o poder de chamar os anjos e ele te protege, então se atira daqui, se você é o Filho de Deus mesmo. Querendo colocar dúvida até no próprio Cristo, né? Mas então, hoje para nós, de uma certa forma, eu gosto muito daquele hino, né, da primária, sou um filho de Deus. Então nós podemos ter essa certeza, porque a oposição vai sempre dizer,
Você é mesmo filho de Deus? Então por que ele deixa isso acontecer com você? Você é mesmo filho de Deus? Então por que ele deixa acontecer tantas coisas ou permite tantas coisas ruins acontecerem? E aí começa a colocar dúvidas, né? Então por isso que ele usa o C, né? Para aqueles que às vezes têm esse tipo de sentimento, que é natural, não é uma coisa que às vezes existe alguns momentos que nós estamos revoltados com alguma coisa, ou alguma injustiça, né? Seja de ordem familiar, profissional, às vezes pessoal, e às vezes a gente acaba realmente pensando, ficando revoltado com algumas coisas. Mas eu indicaria aqui um discurso clássico do presidente Kimball, intitulado Tragédia ou Destino. Então, aqueles que desejarem estudar esse discurso, eu os convido a buscar esse discurso. E é esse título, Tragédia ou Destino. Vocês vão encontrar esse discurso nos dispositivos da internet, ou aquele manual Ensinamentos do Presidente Kimball, no capítulo número 2. É a aula, mas esse discurso está na aula, né? Embora lá o discurso na íntegra tem algumas coisas no manual mas a essência da mensagem está no capítulo todo. É o capítulo 2 dos ensinamentos dos presidentes da igreja, do presidente Kimball. Então esse capítulo 2 é exatamente isso, tragédia ou destino. Estudem lá e vocês vão observar que é exatamente o papel que às vezes Satanás faz. E o presidente Kimball nos dá uma visão, por que às vezes acontece algumas coisas, por que Deus permite, né? Que ele teria o poder para impedir isso tudo, teria, mas lá o presidente Kimball nos dá uma visão do porquê essas coisas acontecem, ok? Aí quando ele disse para ele, se você é filho de Deus, se atira daqui do pináculo do templo. E Jesus então, lembra que o diabo falou para ele, está escrito que se você se atirar daqui, os anjos vão te proteger. E aí Cristo então respondeu com uma outra escritura. Então às vezes vai ter pessoas, eu me lembro na missão, quando eu era missionário tempo integral, uma vez eu e meu companheiro na rua, e uma pessoa nos parou e nos fez uma pergunta lá. E na hora, não que veio dúvida, mas na hora eu não consegui lembrar uma escritura naquele momento para poder responder, mas aí, querendo pensar um pouco mais e raciocinando até, aí nós lemos aquele versículo com a pessoa e dizer, olha, mas não é isso que ele está dizendo, ele está dizendo exatamente isso aqui. E aí me veio outras escrituras que nós acabamos adicionando. Então, é dessa forma que nós temos que fazer. Voltando àquilo que eu falei no início, não é o propósito é discutir, brigar, dizer você está certo ou estou errado. É apenas dizer, olha, por que eu acredito nisso? Porque está escrito e eu compreendo dessa forma. Porque às vezes a mesma escritura a pessoa vai compreender de outra forma. Mas é por isso que nós temos que, na verdade, dominar as escrituras, como o presidente Uchtdorf, naquele curso Ensinar a Maneira do Salvador, ele disse que todo membro da igreja precisa se tornar um especialista nas escrituras. Isso é lógico, é um estudo diário e o Espírito vai nos ajudar a lembrar, né? Seção 84, versículo 85 explica isso. Então que nós possamos estar prontos, não só para usar a própria escritura para explicar para a pessoa, olha, você entende dessa forma, mas essa escritura eu compreendo de forma diferente. E aí mostrar outras escrituras que afirmam aquilo, né? Então, porque às vezes, né, como nós vimos lá no curso do Velho Testamento, e nós vimos várias vezes, né, dizer lá que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então, se você ler só aquele versículo, as pessoas vão pensar, bom, Deus se arrepende, né? Ou ele se arrependeu de ter feito o homem. Aí nós vamos ver outras escrituras dizendo que Deus nunca se arrepende, não é? E na versão inspirada nós aprendemos que não foi Deus que se arrependeu, né? Ok? E aqui no versículo 7 então o Senhor diz, mas também está escrito, ele falou, mas existe uma outra escritura também, que diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele estava mostrando para Satanás, olha, isso que você está fazendo, você está
querendo me tentar e eu não vou fazer. Então, né, qual foi a tentação aqui então? É o desafio do orgulho e desejo pessoal. Talvez Cristo, e ele sabia que ele tinha esse poder, ele podia, você quer ver se eu tenho o poder? E aí ele mostrava o poder que ele tinha. Mas ele também sabia controlar isso, né? Às vezes nós temos um determinado autoridade ou poder sobre outras pessoas e às vezes a gente deixa de controlar isso e às vezes fala, você quer ver agora? Então aí a gente usa o poder de uma maneira que realmente Satanás gostaria que nós usássemos daquela forma, né? Como a gente aprende doutrina e convênios, né? Que nós precisamos repreender com firmeza, mas com o Espírito, conduzido pelo Espírito, né? Para que nós possamos realmente repreender com amor, né? Sem fazer distinções, acepções e assim por diante. Então, que nós possamos realmente pensar a respeito disso. Às vezes nós vamos ter que ser enérgicos, nós vamos ter que ser firmes em algumas, né, decisões, seja em chamados eclesiásticos, seja às vezes na família, em relação a alguma coisa aos filhos, né, ou com os nossos familiares, ou na área profissional, né, porque às vezes o mundo hoje, às vezes faz, na verdade, chantagens. Olha, se você quer continuar no emprego, você tem que fazer isso. E se aquilo fere o padrão e o princípio, né, que nós sabemos, estamos convertidos, né, é a hora de tomarmos a decisão e pedir ajuda do Senhor, né? Então, que nós possamos aprender dessa forma. Quando as pessoas falarem, mas está escrito, e aí a gente, com o domínio da Escritura, nós também vamos dizer, mas também está escrito, e aí vamos pegar lá o que Paulo falou, o que João falou, o que Mateus falou, e aí dizer, olha, né, por que eu não acredito dessa forma, eu acredito dessa. Talvez a pessoa vai concordar com você ou não, mas sem discutir ou não, mas eu consigo defender a verdade usando as Escrituras, né? E qual é a aplicação disso então? Que nós possamos vencer o egoísmo e a vaidade e o orgulho. Então nós já aprendemos isso. Até no ano passado nós tivemos uma das aulas específicas que eu coloquei lá, intitulado Ciclo do Orgulho versus o Ciclo da Remissão de Pecados. Então quem não assistiu, ou se quiser assistir outra vez, lá a gente vai aprender de forma, na verdade, detalhada sobre, né, como é que funciona o ciclo do orgulho e como é que funciona o ciclo da remissão de pecados. E aí nós vamos aprender, né, a eliminar esse ciclo do orgulho e aprender a dominar ou usar mais o ciclo da remissão de pecados, que aí vai nos ajudar nessa aplicação. E a terceira tentação, então, nós vamos ver o que aconteceu no versículo 8 a 10. Então, olha só o que aconteceu. E novamente o diabo levou a um monte alto. Então, olha só, mais uma vez está dizendo que foi o diabo que levou, né? E na versão inspirada nós vamos ver que não foi o diabo. E o diabo levou a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e glória deles. Então, né, nós somos lá na página 41 da tradução de Joseph Smith, nós vamos ver no versículo 8. E novamente Jesus estava no Espírito e ele levou a uma montanha muito alta e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, né? E aí então diz, e o diabo veio a ele novamente e disse, todas estas coisas te darei se te prostrares e me adorares. Então olha só, que ousadia, né? Eu diria até, eu vou ser mais ousado em dizer aqui que burrice, né, do diabo fazer isso. Ele estava, na verdade, tentando o Criador da Terra. Cristo foi o Criador desta Terra, desse mundo. E o diabo dizendo aqui, olha, você está vendo isso aqui? O reino do mundo e todas as coisas que tem aqui? E aí ele diz lá no 9, se você me adorar, né, e se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar esses reinos, né? E, quer dizer, ele estava, na verdade, oferecendo algo para o dono, né? É a mesma coisa que alguém chegar e dizer assim, se você for bonzinho comigo, eu te dou esse terreno. E o terreno é da pessoa, né? Então, é o que o diabo fez, né? Ele estava oferecendo a Cristo que já era dele, né?
E Cristo então, no versículo 10, disse assim: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o que o diabo estava pedindo aqui é para que Cristo adorasse e prostrasse. Então ele falou, ó, mais uma vez Cristo usando as escrituras, ele diz, ó, está escrito nos mandamentos que é só Deus que nós devemos adorar. Por isso que nós aprendemos também no curso do Velho Testamento, né? Não fazer ou não adorar imagem de escultura. Quem não assistiu esse vídeo do ano passado, né, se quiser assistir, ou aqueles que já assistiram e quiserem lembrar, então busque lá, não farás para ti imagem de escultura, ou como era na época lá que nós vimos, na época de Moisés, né, e outros que eles adoravam ídolos de pedra, de pau, de pano, né, e eram ídolos que o Moisés havia dito, né, e já tinha avisado que as pessoas iam adorar deuses que não falam, não ouvem, não cheiram e não comem, né? Então aí Cristo então mais uma vez usou. E qual foi a tentação aqui então? O desafio de poder pessoal e riquezas. Quer dizer, ele ofereceu as coisas do mundo. Então hoje, infelizmente, e nós vimos algumas aulas agora passada, sobre a importância, que não é errado nós termos conforto, ou darmos um conforto para a nossa família, ou de termos dinheiro, posse, não é errado. O maior problema é se o nosso coração, nosso foco está nessas coisas do mundo, né? E então nós vemos hoje, e nessa aula nós aprendemos lá do ser ou estar, né? E aí hoje o mundo reforça mais o ter, né? Infelizmente no mundo hoje se dá mais valor para o que as pessoas possuem ou têm, não o que elas são, né? Então, que nós possamos ter esse domínio, né, ou esse controle do desafio de poder pessoal e riquezas no reino do mundo, né? E então essa aplicação é servir a Deus ao invés de desejar o poder dos homens. Na verdade, é lógico, nós estamos vivendo num mundo que às vezes nós vamos estar ou numa área profissional, eclesial, às vezes nós vamos estar numa posição de poder, mas nós vamos, na verdade, fazer da maneira do Senhor. E quando nós temos o poder de Deus e fazemos a maneira dele, é a sessão número 130, né? É só estudar lá e nós vamos aprender. O cuidado que nós temos que ter para não cometer o injusto domínio, né? E usar esse poder, né, com sabedoria. Então, mas que a nossa visão seja estar, né, querendo, desejando voltar à presença de Deus, vivendo os mandamentos, né? Vivendo aquilo que é o mais importante, né? De um dia podemos estar à presença de Deus. Então essas são as 3 lições e que eu pude identificar nessa aula de Mateus 4, a tentação de Cristo. Então, resumindo aqui, para nós podermos não esquecermos, então vamos lembrar lá que houveram 3 tentações, né? E embora aqui diz que no versículo 10 o Senhor diz para Satanás ir embora, né? Então vamos ver aqui o que aconteceu no 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aqui é uma outra, se nós formos estudar a versão do profeta Joseph Smith, no versículo 11 aqui na página 41 então da tradução do profeta Joseph Smith, aí nós vamos entender que na verdade diz aqui que o diabo foi, mas lógico, ele não abandonou. É assim, às vezes nós vamos ter o poder, é como Moisés, quando Moisés, que Satanás foi lá para tentá-lo, né, e dizer para ele as coisas que para colocar dúvida, né? E o próprio Moisés, ele perguntou para ele: onde está a tua glória para que eu te adore, né? E aí ele se foi, mas ele não desistiu, ele volta, né? E é assim, né, com todo mundo. Então no versículo 11 ele diz assim, ó: e eis que Jesus soube que João fora tirado na prisão, João Batista, e ele viu anjos, e eis que eles foram e ministraram a ele João. Ok? Então esse versículo que nós acabamos de ler aqui, o versículo 11, o entendimento correto aqui,
Porque vamos lembrar, Cristo já estava com Deus, né? O Espírito estava com ele, né? Então diz aqui, então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então não foi a Cristo que os anjos serviram, aqui foi que Cristo soube que João estava preso e mandou os anjos ir lá para ministrar, confortar, né? Então foi a João Batista e não a Cristo, ok? Então, resumindo aqui, do 2 ao 4, nós vimos aqui o desafio de controlar os apetites e paixões, a aplicação e o equilíbrio das necessidades físicas e espirituais que nós temos que ter. Do versículo 5 a 7 é o desafio do orgulho e desejo pessoal. A aplicação, então, é vencer o egoísmo, a vaidade e o orgulho. E do 8 ao 10 é o desafio de poder pessoal e riquezas do mundo. E a aplicação é servir a Deus ao invés de desejar o poder dos homens. Ok? Então, como nós já vimos aqui, eu expliquei Mateus 4,11, né, que foi a João que os anjos ministraram, João Batista e não a Cristo, né, e que o diabo saiu lá da presença. E essa é uma escritura que eu gostaria de encerrar para nós podermos entender. Moroni, no capítulo 7 de Moroni, versículo 29 e 30, ele diz lá: e por ele ter feito isso, ou seja, por Cristo ter morrido, meus amados irmãos, cessaram os milagres, quer dizer, acabou o milagre só porque Cristo morreu, né? Então, eis que vos digo que não, tampouco os anjos cessaram de ministrar entre os filhos dos homens. Então, Cristo morreu, mas depois ele ressuscitou e voltou à presença do Pai, e agora estamos aguardando a segunda vinda. Mas por causa disso, acabou os milagres? Não, não acabou. Acabou a ministração de anjos? Também não. Mas aqui entra uma condição, que seria, a gente poderia usar aqui, né, se e o então. No versículo 30 diz lá, então ele está falando que não cessou os milagres e os anjos não deixaram de ministrar a qualquer pessoa. Então ele diz lá no 30, pois eis que a ele quem? A Jesus Cristo, os anjos estão sujeitos. Então, quando nós estamos alinhados a Cristo, a Deus, os anjos estão sujeitos a Ele e a nós, para ministrarem de acordo com as palavras de sua ordem, manifestando-se aos que têm uma fé vigorosa e uma mente firme em toda forma de santidade. Então, aquele que tem uma fé vigorosa, né, e uma mente firme em toda forma de santidade, vai poder ser servido pelos anjos. Porque eles estão, na verdade, sujeitos a Cristo. Se estivermos fazendo as coisas alinhadas a Cristo, obediência e aquilo que é necessário, então nós vamos poder ser realmente favorecidos. Então, se tivermos uma fé vigorosa, uma mente firme, ou seja, que não duvida, mesmo que a oposição venha e diga, se você, e você não duvida, você sabe, e você vai dizer, está escrito também isso, e eu sei disso, e seguir em frente no caminho certo, então os anjos vão ministrar. Agora, vamos lembrar que anjos não é só anjos que vêm do céu, não é? Tem vários anjos das nossas vidas, e é só nós estudarmos, e muitos de nós já sabemos isso também. Então que possamos receber as bênçãos que estão prometidas a nós, através disso, né? Então eu espero que nós possamos ter aprendido com essa aula, né, de Mateus 4, e na segunda parte então nós vamos estudar Lucas capítulo número 5 e vamos aprender algumas coisas importantes também e aplicações, ok? Então até a próxima parte dessa aula, e aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam, ative o sininho, compartilhe, convide outras pessoas, né? E se tiver perguntas ou comentários, né, por favor, deixe o seu comentário que eu vou ler e vou responder, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima aula.